Nós vamos para Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, do versículo 14 até o 17. Então, Hebreus 12, do 14 ao 17. Hebreus 12, do 14 ao 17. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, já há um bom tempo nós estamos pregando o livro de Hebreus, a mensagem deste livro, e continuamos pela Tua graça nesse recinto, não mudamos nem mesmo diante das complicações desse mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez que nós temos de pregar a Tua palavra, e obrigado por esses irmãos estarem aqui nesses dias difíceis e problemáticos do qual o mundo passa. Nos ajude, ó Deus, a olharmos sempre para Ti e para a Tua voz na Escritura. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, domingo passado nós tivemos aqui a oportunidade de falar sobre a disciplina cristã, as disciplinas, ou a disciplina cristã. E um dos pontos que eu destaquei foi que a disciplina de Deus valida o nosso relacionamento de pai e filho. Então, quando Deus corrige os seus filhos, disciplina os seus filhos, Ele está dizendo, ou afirmando, que nós de fato somos filhos de Deus. Então, se nós somos corrigidos, disciplinados, então é uma prova de que somos filhos. Ele está validando que somos filhos dele. E ele termina esse texto no verso 12 e 13, e ele fala sobre caminhos retos, isso no verso 13. Então ele vai dizer agora quais são os caminhos retos. Então o nosso assunto de hoje é caminhos retos, porque ele termina falando da disciplina, agora ele vai dizer os caminhos que devem ser retos. Então, que caminho nós devemos trilhar? Que caminho retos nós devemos andar? Então, o pai, no caso aqui, Deus, dá instrução aos seus filhos. E essa instrução é para os filhos andarem nos caminhos retos. Eu sei que nenhum pai ou uma mãe quer alguma coisa ou algo que venha vamos dizer, acontecer na vida dos seus filhos, Ele quer que os filhos, de fato, andem por um caminho correto, um caminho reto. Eis
especialmente porque o pai ou a mãe o instruiu. Então, os pais, eles instruem os seus filhos a andarem por caminhos corretos. Então, nós também recebemos instrução do Senhor para andarmos por caminhos retos, caminhos corretos. Então, que caminhos corretos os filhos devem tomar da instrução do seu pai? Então, Deus nos revelou a sua palavra, primeiro a criação, e especialmente a sua palavra, e estabeleceu este caminho reto para os filhos. Ele deu instruções, ele passou instruções para os filhos. Então, nós precisamos andar de conformidade com essas instruções, aquilo que o Pai passou para nós. É comum, né, quando o menino ainda é pequeno, a criança ainda é pequena, o pai ou a mãe senta ali e instrui o filho naquilo que é correto. O filho ouve a instrução do pai. Então, neste livro aqui, nós já estudamos praticamente 11 capítulos, e isso é tido como a instrução de Deus para os seus filhos. Então, Deus está passando as instruções. É como se sentasse conosco e passasse para nós as instruções. E diz: filhos meus, eis os caminhos retos para vocês andarem. Essas são as minhas instruções. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje à noite sobre estes caminhos, ou caminhos retos, que nós devemos trilhar. E eu quero destacar aqui apenas duas instruções, as duas instruções que o pai dá aos seus filhos, apenas duas instruções. Então, que caminhos devemos tomar pelas instruções do seu pai? Primeiro eu quero destacar o verso 14, e depois, na nossa divisão, fazer do 15 até o 17, e fazer aqui as duas instruções que o pai dá a seus filhos. Então, a primeira instrução dos caminhos retos que devemos tomar é esforço para viver em paz e em santidade. Então, esse é o caminho reto pelo qual nós devemos andar, nós devemos trilhar. Então, ele refere aqui, seguir. A palavra seguir aqui não é para aquela palavra que Jesus convida os seus discípulos. É outra palavra aqui, essa daqui é bem menor. Essa palavra é utilizada para caçar. Interessante, né? As pessoas que saíam daquela cultura antiga para caçar. Então o Senhor está dizendo assim: olha, casse a paz com todos e casse a santificação. Então aqui é uma procura. Então cabe a nós, na primeira instrução, o nosso esforço diligente para vivermos em paz e em santidade. Esse é o caminho reto que ele estabelece para nós. Então, o que ele define primeiramente é paz com todos. Porque naqueles dias de perseguições e maus tratos, esses crentes poderiam ficar com atritos, ranzinzas, como a gente diz, né? Com raiva das pessoas, e até mesmo na lida uns com os outros. E ele diz aqui: olha, procure, casse, ter uma vida de convivência, com harmonia com todas as pessoas. Então nós crentes, principalmente conosco, dentro da nossa irmandade, mas também com os de fora, nós devemos caçar, procurar ter uma harmonia, uma vida de convivência com as pessoas que estão conosco. Isso é o que ele estabelece para os filhos. Filhos, eu dou instrução, e a instrução é: procure, se esforce, saia à procura de viver em paz com todas as pessoas. Então, isso deve ser o esforço do crente. O crente deve ter essa luta
de fazer isso, esse esforço de viver em harmonia com as pessoas em sua volta. É dito pela Escritura que Deus nos deu paz com Ele mediante Jesus Cristo. Essa nós já adquirimos. Você e eu estamos em paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Já temos esse relacionamento, já temos essa vida em paz com a pessoa de Deus por causa de Jesus Cristo. Mas aqui ele diz com instrução: então, filhos, agora vocês precisam viver de maneira harmônica com todas as pessoas em volta de vocês. Isso deve ser o nosso esforço, e o nosso esforço por causa da instrução do Pai. Essa é nossa obrigação, deve ser a nossa procura. E além dessa instrução, ele usa outra palavra, e a santificação. Essa é uma passagem conhecida, certo? Essa expressão muita gente sabe, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um versículo decorado, a gente nem sabe onde fica, mas a gente cita de cor, é mesmo? Às vezes. Então ele está dizendo também: procure, casse ou busque a santificação. Essa expressão aqui de buscar a santificação, aqui ela é um processo. Ela é um processo. Aqui é uma santificação de processo. Aquilo que nós devemos procurar, que deve um esforço da nossa responsabilidade. Mas nesse livro aqui, e em outros livros como Romanos, a santificação é um estado. Por exemplo, ele diz em Hebreus 2:11, os que são santificados, e diz também em 10, diz os que têm sido santificados. Então, nesses versículos que eu citei, santificação não é um processo, é um estado. Então, nós já, de fato, somos santificados perante Deus pela obra do Senhor Jesus Cristo. Isso já foi feito. Nós somos santificados aos olhos do Senhor. Isso aqui ele se refere à obra da salvação, aquilo que Deus fez por nós. Quando ele diz que os que são santificados ou temos sido santificados, é porque ele diz: olha, vocês já foram santificados pela obra de Jesus Cristo perante os meus olhos. Então já somos santificados, e essa é uma obra de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. É um estado. Só que aqui no texto em que lemos, ele usa a santificação como um processo. As palavras são as mesmas, mas a terminação não é. E quando a terminação é diferente, é porque é um processo. Então aqui o alvo é a diferença e a separação. Então ele está dizendo para aquela comunidade, para nós, o alvo é sermos diferentes, o alvo é sermos separados. Nós crentes ainda vivemos no mundo, mas a nossa conduta e as nossas normas são diferentes. Então esse é o nosso padrão. Então é bem diferente. Então nós somos diferentes. Como eu disse em outro dia, o mundo, irmãos, só consegue nos ver claramente quando nós somos diferentes deles. E até quando nós sofremos pelo nome de Cristo, ele olha mais para nós. Quando nós somos parecidos, nós perdemos a nossa força e a nossa capacidade. Por isso que ele está dizendo: olha, vivam de maneira diferente, vivam separados, sejam pessoas separadas. Por que ele diz isso? Porque devemos nos separar do mundo, nos separar do estilo, da conduta, dos padrões do mundo. Aí ele vai definir, ele diz o motivo. Ele diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o autor está dizendo: eu quero lembrar vocês que
que santificação é uma preparação para chegar na presença de Deus. Aprendam isso, que vida diferente, separados de todo o padrão do mundo, é uma preparação da nossa parte para chegarmos diante de Deus. É isso que ele está dizendo para nós. Então, essa é a instrução do Pai para seus filhos. Filhos meus, eu quero que vocês tenham uma conduta diferente do mundo, porque essa conduta de vocês, de fato, preparam, qualificam vocês para chegarem à minha presença. Interessante, né? Deus nos salvou mediante Cristo Jesus, pela obra de santificação, mas ainda Ele coloca responsabilidade sobre os nossos ombros para termos uma conduta de diferença e também de separação, como preparação para chegarmos na presença de Deus. Nós vemos no Sermão do Monte, né? Ele fala o que os puros de coração verão a Deus. Quer dizer, os puros, santos, essas pessoas verão a Deus. Então, irmãos, essa é a primeira parte, a primeira instrução que o Pai dá aos seus filhos. Sintetizando a primeira parte, para nossa lembrança, o que é que cabe a nós, irmãos? Vivermos em harmonia com as pessoas que estão em nossa volta. Seja os nossos irmãos, seja as pessoas de fora, essa é a nossa convivência, é a nossa vida. E também há uma necessidade, é uma obrigação nossa, procurar, caçar, se esforçar a ação do mundo e de fato confiar em Deus, como a preparação de chegar à presença dEle. Então ele está dizendo, caça uma convivência com as pessoas em sua volta. Viva em paz. Também tenha uma vida de santificação, porque essa é a maneira simples e clara de vocês chegarem prontos na minha presença. Lembra da frase de William Barclay, que eu de vez em quando cito? Tem umas obras dele, todas as obras dele, do William Barclay. Não é uma coisa especial, mas é muito boa em alguns sentidos. Mas ele diz a seguinte frase, que eu já repeti para os irmãos, que nós devemos viver com Jesus Cristo todos os dias, todos os momentos, para que quando Ele retornar, Ele não seja surpresa para nós. E é verdade. Devemos conviver com Jesus Cristo todos os dias das nossas vidas, para que quando Ele aparecer para nós, estejamos prontos para encontrar com o Senhor. E essa é a obra de santificação, a primeira instrução. A última instrução é desafiadora. Eu não sabia, confesso aos irmãos, nunca tinha visitado aqui, e eu visitei esse texto pela primeira vez. Para mim foi um grande desafio, e eu sofri durante a semana toda, desde segunda-feira, que eu sofri com esse texto aqui. E hoje, na minha mente, é o texto mais duro da Escritura. Eu já li outros textos duros da Escritura, mas esse, pessoalmente, para mim, foi o texto mais duro, mais assim, difícil. O escritor realmente coloca algo duríssimo. É como se fosse assim, aquela pedrada que a gente leva, que leva um tombo, uma pedrada mesmo, aquela grande, nem uma pedrada, uma montanha na cabeça. Porque é um texto duro. É o pai dando instrução aos seus filhos. E veja o que ele diz a partir do 15 até o 17, a última instrução. Ele começa aqui que essa ideia, atentando diligentemente.
quem rege o texto ainda é o verso 14, o verbo seguir. Mas aqui no versículo 15, e essa expressão atentando diligentemente, é algo fraco. Mas aqui é uma palavra que ocorre só aqui na Escritura para dizer algo, que é a palavra para bispo aqui. Interessante, né? É a palavra para bispo, é isso que ele usa, só no sentido de verbo, mas é a palavra bispo. E bispo é a ideia daquele que é superintendente, que está atenciosamente cuidando de algumas coisas. É aquele bispo que está dirigindo as paróquias lá do primeiro século, aquelas comunidades, aquele superintendente. Então ele utiliza esse termo para dizer a seguinte coisa: vocês devem cuidar atentamente. E cuidar atentamente de quê? Que instrução ele quer dar? Avalie. Que instrução ele quer dar para que a gente viva com essa atenção, seja um supervisor, o máximo de atenção. O que ele deseja então? Irmãos, o escritor, que não sabemos quem, ele está dizendo máxima atenção com a nova aliança. Vou repetir, máxima atenção com a nova aliança. Primeiro ele diz, olha, cuide da sua vida com os outros, seu relacionamento. Cuide também da sua santidade pessoal, do seu processo, mas agora tenha máxima atenção com a nova aliança. Mas pastor, então por que algo é tão duro? Você vai ver no final que teve um homem que não prestou atenção na nova aliança. Quem foi? Esaú. E ele nem com lágrima, aqui a palavra arrependimento, nem com lágrima, ele recebeu de volta. E ele ilustra com isso. Então é um texto duríssimo para nós, mas a gente tem que encarar. É o único jeito. Vamos lá? Então vamos fazer isso. A ideia de atentamente ou diligentemente, a ideia é de vigiar com atenção, com cuidado. Preste atenção, siga atenciosamente, se esforce prestando atenção na nova aliança. Irmãos, o que devemos mais prestar atenção é nisso, é na nova aliança. E por quê? Ele está dizendo assim, olha, cuide para que não tenha carência ou necessidade de algo. Isto é, cuide tão bom da nova aliança que você não seja faltoso. Não seja faltoso com ela. Então, cuide para não chegar atrasado ou fique pelo meio do caminho, separando-se da graça de Deus. O termo aqui, separar ou separando, era a ideia de atrasar, ou de ficar à deriva, ou não se adiantar. Então, irmãos, aquelas comunidades, naqueles dias, as igrejas formadas em grupos pequenos, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo a seguinte coisa, que elas conheceram a verdade do Evangelho, eles conheciam bem a verdade, sabiam que era verdade, eles se associaram, eles cultuavam a Deus juntos, eles louvavam, eles saíam para pregar, eles viviam em comunidade, mas eles aceitaram Cristo, abraçaram com Cristo, com a verdade dele, e levavam uma vida de satisfação. Mas eles corriam um risco enorme. Que risco eles corriam? De não progredir na vida espiritual, que era o problema desse livro aqui. Os crentes viviam em comunidade, conhecendo a verdade, ouvindo a verdade, associaram à congregação, abraçaram Cristo com satisfação, mas não
progrediram. Essa é a questão aqui. Porque eles estavam esquecendo de progredir na nova aliança. Olha, irmãos, todos nós corremos esse risco. Por isso que é duro. Não corremos. Observe quantas pessoas já não caminharam conosco. Quantos vocês não já viram usar esse microfone? Veja, muita gente se associaram conosco, ouvindo o Evangelho, afirmaram as verdades cristãs, disseram que tinham abraçado Cristo como Salvador, participavam de tudo em si, mas não progrediram, não cresceram. E hoje o quê? Longe, distante, muito longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso é duríssimo para nós, mas é uma verdade. É uma verdade. Nós, crentes, abraçamos a verdade, associamos aos irmãos, temos a satisfação de viver com Cristo, mas nós precisamos progredir no nosso crescimento espiritual. Não podemos estagnar, não podemos parar no tempo, de jeito nenhum. E o fracasso está nisso. Então, irmãos, a semelhança deles, nós também corremos o mesmo risco de não avançarmos na vida espiritual. É verdade? É. O maior encanto de um pastor, de um líder de igreja, é chegar na vida dos irmãos e ver os irmãos crescendo na fé. Não é ver quanto o irmão ficou rico, não é ver a alegria do irmão, não. É ver como o irmão está progredindo, como o irmão está avançando, como o irmão está crescendo. Isso é que é importante na fé cristã. Então eles corriam esse sério risco de atrasar, de ficar à deriva, de não se adiantar. Por isso a instrução do Pai: vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver. Interessante, né? Qual é o pai que trabalha todos os dias, se esforça para dar uma melhor educação para o seu filho, e quando ele se forma, que ele arruma um emprego, que ele se casa e faz tudo, e ele é aquele exemplo de filho, como é que você fica? É uma satisfação, é uma alegria, você quer contar para todo mundo, não é verdade? Isso faz parte da nossa vida. Assim também é Deus. Nós abraçamos a verdade dele, nós nos associamos a uma congregação, nós temos satisfação de viver com Cristo, mas nós não podemos ficar à deriva, sem crescer, sem desenvolver a fé cristã, porque corremos o sério risco. A minha empolgação é olhar para trás e ver colegas, eu vou citar aqui alguns nomes, não de cá, mas de outro lugar. Hoje eu tenho um amigo chamado Valdenilson, pastor Valdenilson, lá em Manaus. Encontrei com ele em Rio Branco, Acre. Ele foi meu aluno. Depois casei ele lá em Juazeiro do Norte. Ele foi para o campo. Hoje eu olho para trás e vejo aquele pastor que cresceu, que dá aquela alegria tão grande pelo progresso espiritual. Hoje eu olho para trás e vejo meu amigo e colega que eu tenho muita afeição, o pastor Reginaldo. Encontrei ele em Casa Nova, logo no início de 2001, tocando violão, toca bem violão e canta bem. Hoje é um pregador que eu sento no banco e diz: fala que eu escuto. Porque é o progresso espiritual, é o desenvolvimento, isso não apenas deles, mas de todos nós crentes, precisamos avançar na fé cristã. Como é bom alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, fulano de tal está crescendo, eu já fui lá ver uma aula dele, ele está crescendo. Isso alegra a mim mesmo. Então nós precisamos avançar, e é isso que o autor está dizendo. Precisamos crescer, e crescer bastante no nosso avanço espiritual. Agora, irmãos, vem uma parte, ele vai dizer assim: nem haja alguma raiz de amargura
que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, esse foi um dos problemas difíceis de achar. Orei, confesso a vocês, orei e procurei, lamentei, bom sentido, lamentei perante Deus e pensei que ia para um lado na interpretação desse texto. E eu até falei com alguém, mandei um zap para alguém, dizendo: achei, graças a Deus, né? Porque a nossa tendência aqui é dizer: olha, não guarde amargura com as pessoas. Não é verdade? O autor não está falando disso. Ele não está falando de você guardar raiz de amargura contra alguém. Claro, você não deve fazer isso, mas não é isso que ele está dizendo. Interessante, não é? Mas é interessante. Aí eu fui ler isso, e ele pegou isso de onde? Irmãos, nós devemos cuidar para que no nosso coração não brote nenhuma raiz de amargura que contamine a outros. Mas que raiz de amargura é essa? Será que é a gente ficar com o coração amargurado contra o irmão? Não, não é isso que ele trata. Não é disso que ele está tratando. Você não deve ficar, nem eu devo ficar. Não é isso que o autor está dizendo. Irmãos, isso aqui é uma citação de Deuteronômio 29 e 18. Não precisa ler. E essa passagem de Moisés está num contexto. Que contexto? O contexto de Deuteronômio 29 é o contexto da nova, ou melhor, é o contexto da renovação da aliança do Sinai. Vocês lembram que toda aquela geração que saíram do Egito morreram no deserto. Moisés vai introduzir ao povo na terra prometida com Josué naquela oportunidade, e ele vai renovar a aliança do Sinai. Então o escritor está dizendo a seguinte coisa: olha, tenham cuidado para não serem contaminados com a idolatria das outras nações e se afaste da lei do Senhor. É isso que ele está dizendo. Cuidado para que vocês não sejam contaminados pela idolatria das outras nações, dos outros povos, e isso seja tingido em vocês. Que a palavra que perturbe é tingir, claramente. Então, o que nós precisamos ver aqui é que raiz de amargura era que as outras nações em volta, o povo de Israel naquela oportunidade, não viesse copiar a conduta, o padrão das outras nações. E foi isso que eles fizeram. Lembra? O livro de Juízes está aí para explicar. Lembra? Que eles copiaram o modelo das outras nações. E eles muitas vezes ficaram amargurados e foram contaminados pelas outras nações. E ele usa aqui raiz de amargura. Irmãos, uma planta que tem as suas raízes ruins, ela contamina as outras e o seu fruto é bem mirrado, não presta. É isso que o autor está falando. Então, irmãos, idolatria é vista como essa planta de raiz ruim que produz uma colheita amarga e venenosa. Então, na história de Israel, eles colheram o fruto da amargura da idolatria. Então, irmãos, aqui no nosso caso, os leitores corriam o mesmo risco de se afastarem da nova aliança em Cristo Jesus, e por isso serem contaminados. Olha o risco. Irmãos, quero registrar isso aqui. O povo de Israel foram contaminados pelo modelo de vida das nações na história.
Mas estes leitores, os judeus, naquela oportunidade, os crentes, eles corriam risco de viverem uma idolatria, de abandonar a nova aliança. Irmãos, nós temos uma nova aliança, que é a nova aliança em Cristo Jesus. E muitos abandonaram. Quero mostrar isso aqui com algumas verdades simples. Muitos hoje abandonaram a nova aliança e praticam idolatria e contaminam multidões. Eu vou listar uma delas. Primeiro, as pregações das igrejas nos últimos anos têm sido dessa maneira. Olha, eu quero fazer uma pregação para resolver os seus problemas de família. Está com a crise no casamento? Vamos trazer um pregador especialista. Está com problema nos filhos? Vamos chamar como educar filhos. Gente, a igreja mudou a pregação do Evangelho. Isso é idolatria. É tirar o foco de uma verdade e colocar em outra. Outra coisa, nada contra instruir as famílias ou educar os filhos sem nenhum problema. Mas essa não é a linguagem bíblica. Isso é desvio da verdade. Isso é desvio da pregação. Outra coisa, do desvio moderno. Quantas vezes você não escuta nesse Brasil afora as igrejas que pregam sucesso financeiro, que não fala nada da nova aliança em Cristo, de santificar o homem para ele ser apresentado perante Deus? É um evangelho de idolatria, um evangelho carnal. E esse tipo de pessoas são idólatras. As pessoas, eles são idólatras, mundanos, perverteram a nova aliança. É tudo amargura, ressentimentos, à procura de satisfação mundanas. No primeiro baque da vida, foge como cordeiro. É verdade, porque não tem coragem. Nós temos uma nova aliança. Nós não pensamos no sucesso financeiro, nem resolver as crises da humanidade. Nós temos um Salvador que deu a vida por nós e fez uma aliança conosco. E essa é a mensagem do Evangelho. Pregar o contrário disso é idolatria. Isso produz erva daninha. O Brasil é um povo que vive no meio de uma erva daninha mesmo. É uma igreja idólatra que se desviou da nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Observe isso. Onde já se viu você chegar dentro de uma igreja e dizer assim: venha para cá e os seus problemas estão acabados. Obrigado, terminou. Venha para cá que o seu problema financeiro vai deixar de existir. Isso é idolatria, é perversão do Evangelho. O Evangelho é a morte do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança para salvar as pessoas. Por isso, irmão, que é duríssimo aqui. Então, abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e atrás de todas essas coisas é perverter o Evangelho. É uma perversão do que é santo. Do que é santo. Você já pensou como as pessoas estão à procura dessas coisas? Como as pessoas estão à procura de tantas realizações, de tantas coisas boas? Não é verdade? Como as pessoas tinham sonhos maravilhosos e às vezes os sonhos passam, acabam. Mas existe uma coisa permanente, a nova aliança. A nova aliança. Por isso que ele diz: isso é idolatria. Irmãos, leiam o texto. Ele diz: e muitos são contaminados. Olha o que aconteceu. Veja os anos 80 no Brasil. Antes dos anos 80, você não via essa questão financeira no Brasil. Não via isso, não havia isso. Quando eu me converti, tinha isso, em 79. De lá para cá só tem isso.
Isso é uma perversão do Evangelho. O sucesso, o engrandecimento, a fama, o poder, a influência. Não, nós seguimos um Cristo que deu a vida por nós, e nós somos aqueles que seguimos um Salvador rejeitado, mas que no final nós iremos triunfar. Esse é o nosso sucesso, é a nova aliança nos nossos corações. Essa é uma mensagem que ninguém quer ouvir. Eu duvido se eu posso pregar em muitos lugares desse Brasil. Não posso. Aliás, tem poucos lugares que eu posso pregar, né? Talvez por aqui, no dia que eu sair, não acho nem lugar mais para ir, né? É verdade, irmãos. Ser contaminados é essa coisa desenvolvida no Brasil, que contaminou tanta gente. Quantas pessoas não são contaminadas por isso? Quantas pessoas não estão pensando que um óleo pode matar qualquer coisa? Não mata não, irmão. Isso que eu faço é brincadeira com vocês. É brincadeira. Como eu disse outro dia, quem vai levar você para a eternidade é Jesus Cristo. Não é qualquer coisa desta vida. É o Senhor. Se daqui uns dias, eu não sei. Se daqui 50 anos, eu não sei. Não sei nem quanto é o meu dia também. Mas eu sei que é o Senhor. Porque nós estamos firmados numa nova aliança plenamente com Ele. E aí, a instrução do pai para os seus filhos: cuide, do 16 ao 17, cuide para não ser desrespeitoso com a nova aliança, a ponto de não haver condição de retorno. Ele está dizendo isso, por isso que é duríssimo. Olha o que ele diz com relação a Esaú: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Aí ele diz: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Essa é a mesma palavra que é usada nos Evangelhos, quando Jesus começa a pregar e dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele usa um termo forte. Então, irmãos, nós podemos nos afastar da nova aliança em Cristo Jesus, das verdades do Evangelho, que não há retorno. Não há retorno. Isso é verdade. Por isso ele está dizendo: casse, procure máxima atenção às verdades da nova aliança, para que você não se afaste dela, porque teve um homem que se afastou, chamado Esaú. É o exemplo que ele conta. Então, irmãos, devemos fazer o quê? Buscar com esforço a paz, a santificação. Isso é verdade, devemos fazer isso e viver atentamente o nosso foco como um supervisor de alguma coisa. O que? A nova aliança, a verdade do Evangelho. Isso é duro, porque se nós não nos apegarmos a essa verdade com dedicação, com empenho, com sabedoria, nós corremos o risco também de ser semelhante aos outros que abandonaram a verdade. Hoje, eu, Atman, não posso pregar na igreja que eu me converti. Não posso entrar lá para pregar. Por quê? É completamente diferente. Eu lembro quando eu me converti, em março de 79, convertia gente todo dia. Um salão grande lá, minha esposa conhece, salão grande, se convertia gente quase todo dia. Era batismo o tempo todo naquela igreja. Ela desviou de um ponto hoje. Eu não pode, alguém vai ver lá, de um ponto hoje, que certamente já tem gente ouvindo logo eu estou dizendo aqui. Mas olha, não posso pregar, porque é tão diferente do que eu prego hoje. O que aconteceu? É um desvio da verdade. Eu digo isso para eles lá. Por isso nós corremos o risco, irmão, se não atentarmos diligentemente para a verdade. Então a sua busca é pela verdade. Então o ato de Saul
a essa herança familiar foi imoral e profana, pois ele trocou essa herança espiritual por bens materiais, por comida. Incrível, né? Então, às vezes, irmãos, pessoas estão trocando uma herança eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo por realizações mundanas. E as pessoas ainda ficam aplaudindo, ainda contam como vantagem. Isso é desvio da fé, é o abandono do Evangelho. E as pessoas aplaudem e dão conta como um testemunho maravilhoso. Não, nós nos apegamos a uma verdade maravilhosa, que é a nova aliança, que nos salvou, que nos deu vida eterna. Depois este cidadão, desse ato, procurou retorno, ganhar o direito de primogenitura para dar continuidade, e esse de fato passou o limite. Então, irmãos, nós devemos pensar e analisar. Há momentos que o homem ultrapassa o limite de Deus. Deus estabeleceu o limite, a nova aliança. O homem sai da nova aliança e vai para a aliança dele. Passa o limite de Deus. É assim, meu filho, a minha instrução. Não, pai, a instrução é essa. O teu evangelho serve para isso, e isso e isso, e não para me levar para o céu, não para perdoar os meus pecados. Isso é verdade, pura e simples. Então, o endurecimento do coração pode quebrar o nosso relacionamento com a obra do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando sobre perca de salvação, eu estou falando sobre a pessoa se envolver tanto, se separar tanto da nova aliança, que não há retorno. Lembra que o Senhor fala disso. Tem gente que se endurece tanto que não há retorno. Não há retorno. Então veja, prestem atenção, ouça a nova aliança. E a nova aliança nos dá a salvação, a obra do Senhor Jesus Cristo para nós. A minha indagação é: como está o nosso avanço? Como está o nosso crescimento na nova aliança? Será que nós não estamos endeusando essas pessoas que estão aí na onda, que têm sucessos, que ganham coisas, que se realizam, que contam vantagem? Será que nós não estamos no nosso coração olhando para eles e dizendo: eles são os bem-sucedidos e eu não sou abençoado? Abençoados somos nós que compreendemos a nova aliança em Cristo Jesus, e aí nós também avançamos no crescimento, nós prosperamos no nosso crescimento espiritual. Como tu andas no teu crescimento espiritual? Como estás? Como está o teu desenvolvimento? Como andas? Tem progredido? Tem avançado? Olha a situação do mundo, a situação do Brasil. A situação é triste, muito triste. Nós estamos em prantos com medo de um vizinho. Com tudo por aí invernado, claro, a gente tem que ter N preocupações com saúde e tudo mais. Não é verdade? Mas estamos com medo. Estamos com medo. Irmãos, o nosso grande apego e avanço deve ser o nosso crescimento em conhecer a nova aliança. A nova aliança de Deus conosco. No próximo domingo, nós vamos para um texto belíssimo, que é do 18 ao 24. É lindo, eu acho que você deve decorar. Ele vai dizer assim: olha, vocês não estiveram no Monte Sinai. Não, vocês não estiveram no Monte Sinai, mas vocês estiveram no Monte Sião. No Monte Sião vocês foram arrolados no céu. Ele vai dizer, ele dá uma dura e agora ele dá vamos abrandar a dureza que eu falei, né? Essa é a verdade do autor. Então, encerrando, que nós aprendemos com esses dois caminhos a serem trilhados.
Primeiro, qual é? O nosso esforço para viver com todas as pessoas em paz e também viver em santidade. Esse é o caminho que o filho deve trilhar. E o outro, máxima atenção à nova aliança. Máxima atenção. Então você deve se esmerar juntamente comigo para conhecer a nova aliança e não trocar ela por nada, porque trocar ela por outra coisa é idolatria. É idolatria. O seu apego à nova aliança deve ser tão grande, mas tão grande, acima da sua própria vida, acima da nossa própria vida. Isso deve ser a nossa atenção. Esse é o caminho que se deve trilhar, os dois. Nós devemos trilhar. Busque a paz e a santificação. E se esforce atentamente para buscar o seu relacionamento e a sua vida com a nova aliança, a obra de Cristo Jesus. Porque do contrário disso é muita idolatria. Vamos orar. A chuva